O que você vai descobrir hoje vai te entregar algo que a maioria das mulheres busca durante a vida inteira sem jamais alcançar. A capacidade de se fixar na mente de um homem de um jeito que pode transformar completamente a sua situação. Com as ferramentas exatas que a psicologia junguiana revelou sobre como isso desperta uma obsessão emocional genuína na mente masculina. E a primeira técnica começa com algo que você provavelmente está desperdiçando toda vez que está ao lado dele, sem nem notar. Os pequenos instantes, aqueles em que nada de especial acontece, aqueles que parecem banais, aqueles que você deixa escapar, porque acredita que o que vale são os grandes momentos. Mas não é assim. Os grandes momentos impressionam, os pequenos deixam rastros. E agora vou te mostrar exatamente como transformar esses instantes em marcas emocionais que ficam gravadas dentro dele, num lugar onde ele não tem como apagá-las. Porque a obsessão emocional não começa com algo grandioso. Ela começa com algo inesperado. Algo que brota de você num momento em que ele está desatento, num espaço onde ele não espera nada, onde sua mente racional está desligada e o único sistema ativo é o emocional mais primitivo. E o que entra nesse espaço entra limpo, sem barreira, sem defesa, sem chance de ser classificado e arquivado como mais uma coisa qualquer. Fica registrado como uma marca. E essa marca se torna o critério pelo qual tudo que vier depois será comparado. Agora, o que isso tem a ver com o ato de se soltar nesses momentos para que a marca possa se instalar? É algo muito específico, e quando você entender, saberá exatamente o que fazer em cada momento que passar com ele. Não é um gesto ensaiado, não é uma frase planejada. É o que escapa quando você para de controlar o que mostra. O seu riso, aquele riso verdadeiro sem cerimônia, que vem lá do fundo do estômago e faz você fechar os olhos, que ocupa todo o espaço sem pedir licença. Aquele que talvez te envergonhe porque soa alto demais ou exagerado demais. É exatamente esse que fica gravado. A sua voz quando você fala de algo que realmente te move. O tom muda sem que você decida, fica mais lento, mais denso, mais profundo. E ele escuta algo ali que não escuta quando você fala de qualquer outra coisa. E isso o hipnotiza sem que nenhum dos dois perceba. A sua expressão quando algo te afeta e você não consegue organizar a emoção a tempo. Quando o sentimento aparece antes do filtro e o que ele vê naquele segundo é algo que não foi preparado para ser visto. E é exatamente por isso que fica registrado na memória dele com mais força do que qualquer imagem cuidadosamente construída. Tudo isso são micro-instantes, duram segundos. Mas esses segundos se instalam dentro dele com uma força que meses de estratégia não conseguem reproduzir. Jung descobriu isso estudando o funcionamento do inconsciente. Ele percebeu que as experiências que mais impactam a psique não são as mais intensas, são as mais inesperadas. Porque o inesperado chega sem aviso e a mente não consegue se defender. Ela não ativa a análise, não aciona a classificação, não tem tempo de racionalizar. Vai direto ao núcleo emocional. E o que entra por ali não fica como uma memória que vai se apagando. Fica como uma referência permanente, que colore tudo que vem depois. E é isso que você quer criar. Não uma lembrança carinhosa, mas uma referência emocional tão poderosa que tudo que ele viver passará pelo filtro do que sentiu por você. E agora vem a parte mais importante. Como transformar isso em algo concreto a partir de hoje? Pare de colocar sua melhor energia nos momentos fabricados para impressionar. O jantar especial, a mensagem perfeita que você reescreveu 3 vezes, a roupa escolhida para que ele te enxergue de outro jeito. Tudo isso funciona na superfície. Mas a obsessão não mora na superfície. Ela mora no inesperado. Na terça-feira, às 7 da noite, quando estão juntos e nada está acontecendo. No áudio que você mandou sem pensar enquanto caminhava, que tinha a sua respiração real e a sua voz sem filtros.
Na manhã em que ele te viu logo depois de acordar, e algo naquilo o atingiu num lugar que ele não esperava. É aí que o seu impacto real fica gravado. Naquilo para o qual você não se preparou. Naquilo que saiu de você antes que você pudesse decidir se era seguro mostrar. Uma paciente entendeu isso no dia em que desistiu de tentar. Ela havia passado meses encenando cada encontro como uma produção, cada detalhe calculado, cada gesto medido. E ele gostava, mas não era obcecado. Até a tarde em que ela chegou destruída, depois de um dia horrível, sem energia para performar nada. Quando o viu, simplesmente se sentou ao lado dele e disse com a voz mais áspera que conseguiu: "Hoje foi um desastre, e a única coisa que eu queria era estar aqui com você." Ele não analisou aquilo. Simplesmente aconteceu. E naquela noite, ele escreveu algo que mudou tudo. "Não sei o que me deu hoje por causa de você, mas não consigo parar de pensar em como você chegou aqui. Algo mudou." O que mudou foi que pela primeira vez ele entrou no lugar onde a obsessão nasce. Não porque ela fez algo extraordinário, mas porque ela parou de esconder o ordinário. E o seu ordinário era mais poderoso do que qualquer versão preparada. Guarde isso antes de continuar, porque é a base de todo o resto. A obsessão emocional não nasce daquilo que você entrega intencionalmente a um homem. Ela nasce daquilo que você deixa escapar sem intenção, porque o intencional ele processa e o inesperado ele guarda. Se você decidir hoje parar de calcular cada movimento e começar a deixar marcas reais, escreva nos comentários: "Solto o controle." E dê um like neste vídeo. Não faça isso por mim. Faça por você mesma, como um ato completamente voluntário. Deixe esse pequeno clique ser o seu compromisso silencioso de que, a partir de hoje, a sua autenticidade será a sua única estratégia. E uma vez que essa marca esteja dentro dele, uma vez que algo seu esteja gravado naquele lugar onde a força de vontade não governa, é ali que a verdadeira chama se acende. Mas a marca sozinha não basta. O que a transforma em obsessão é o que acontece quando você não está mais lá, quando ele fica a sós com o que você deixou nele, quando a mente tenta bloquear o que sentiu e não consegue. Quando aquele eco final se repete várias vezes, fazendo com que você esteja mais presente na ausência do que qualquer outra pessoa em sua presença. E como provocar isso de forma intencional? Agora que você sabe como deixar essa marca nele, vem o segundo passo, a segunda técnica. E essa é talvez a mais poderosa de todas que você vai aprender hoje. Porque a marca por si só não gera obsessão. O que gera obsessão é o que acontece com a marca quando você não está por perto. E o que você está prestes a descobrir vai te dar controle sobre algo que a maioria das mulheres deixa completamente ao acaso. O que um homem pensa quando fica sozinho depois de estar com você? Porque é aí que tudo se decide. Se o que ele viveu com você ficar bem resolvido na memória dele, ele vai se lembrar com carinho e seguir com o dia. Mas se o que ele vivenciou com você ficar sem conclusão, a mente dele não consegue avançar. Ela fica repetindo tudo indefinidamente, tentando fechar algo que não pode ser fechado. E enquanto não consegue fechar, ele pensa, não porque decidiu fazer isso, mas porque o cérebro não tolera a incompletude. E você vai aprender agora mesmo como deixar as coisas incompletas dentro dele de um jeito tão natural que não vai parecer estratégia nenhuma. Vai parecer simplesmente que é quem você é. O mais poderoso de tudo é que quando você domina essa técnica, a mente dele trabalha para você 24 horas por dia sem que você precise fazer mais nada. Foi isso que Jung quis dizer quando chamou de tensão psíquica não resolvida. Um princípio que ele descobriu ao estudar como o inconsciente processa as experiências emocionais. E o que ele descobriu foi algo que, quando você compreende, muda para sempre a forma como você se relaciona. A mente não busca o que já terminou. Ela busca o que ficou em aberto. Tudo que foi vivido por completo está arquivado, guardado, para ser apreciado como lembrança e depois liberado,
Mas o que foi vivido apenas em parte se repete, é revisto, trazido de volta várias vezes. É como se a mente precisasse fechar o que ficou aberto, e enquanto não fecha, ela não descansa. E você vai usar isso a seu favor. Não da forma óbvia, não encerrando conversas de forma abrupta, nem bancando a misteriosa. Isso é percebido e soa errado. O que você vai fazer é muito mais sutil. Você vai deixar os sentimentos em aberto. Não as conversas, os sentimentos. E agora vou te mostrar exatamente como. Quando você está com ele e a conversa atinge seu pico, quando os dois estão conectados e a intensidade emocional está alta, o seu impulso vai ser o de permanecer ali, de aproveitar ao máximo, de se aprofundar, de se abrir mais, de dar mais. Não. Exatamente no auge. Mude o tom de voz. Suavize. Sorria. Deixe o momento pairar no ar. Respire sem fechar o assunto e continue para outra coisa, como se o que acabou de acontecer fosse a coisa mais natural do mundo. O que sobra nele? Uma sensação crescente. E o fato de não ter chegado até o topo permanece dentro dele como um eco que se repete como sonho. Não porque você o frustrou, mas porque você lhe deu algo tão real que a mente dele quer mais, precisa de mais, mas não tem. E essa necessidade vira um pensamento recorrente em você, surgindo às 11 da noite, no chuveiro, no trânsito, naquele momento antes de dormir, quando a mente para de se distrair e só resta o essencial. É isso que realmente importa. E você está lá em todas essas horas, não porque insistiu, mas porque deixou algo aberto que a mente dele precisa fechar. E a única forma de fechar é voltando para você. Isso funciona em vários níveis. Funciona nas conversas, funciona nas mensagens. Quando ele escreve algo profundo e você responde com algo que o toca, mas sem oferecer uma conclusão completa, algo que o deixa querendo saber mais, querendo sentir mais, com aquela sensação de que o que você compartilhou foi real, mas que ainda existe algo que não foi dito. Funciona nos encontros presenciais quando você vai embora na hora certa. Não quando tudo já se esgotou, não quando a energia já caiu e os dois já estão acomodados. Você vai embora quando ainda há algo vivo no ar. Quando ele sente que poderia ter mais, que queria mais, que algo estava prestes a acontecer. E você vai, e ele fica com esse vazio. E esse vazio trabalha por você. Funciona até na forma como você conta as coisas. Quando você compartilha algo sobre si mesma, mas não dá a história completa. Quando você revela uma camada da sua vida que o intriga, mas sem se abrir por inteiro. Quando você deixa claro que possui uma profundidade que ele ainda não explorou, e cada camada que ele sente, mas não alcança, torna-se mais um motivo para voltar. Uma paciente dominou isso sem perceber no início. Ela tinha um hábito natural que nunca enxergou como algo especial. Ela sempre deixava os bons momentos para trás antes que terminassem, não como estratégia, mas como um modo de ser. Ela gostava de ir embora quando tudo estava lá em cima, quando as risadas eram altas, quando a conexão estava viva. Ela se despedia com um sorriso, um beijo rápido e ia. E o homem com quem estava começou a fazer algo que ela não entendeu de imediato. Ele a procurava cada vez mais. Escrevia nas horas mais inesperadas, mandava mensagem dizendo que ficava pensando naquele dia. Dizia que estar com ela lhe deixava uma sensação que ele não conseguia nomear direito. Quando ela me contou, eu perguntei, "O que você acha que está acontecendo?" E ela me disse, "Não sei, eu simplesmente vou embora quando estou feliz." E foi exatamente isso. Ela estava indo embora com o momento presente vivo, e aquele momento permanecia dentro dele sem resolução. E o que permanece sem resolução se repete na mente. E o que se repete na mente se torna obsessão, não tóxica, emocional. A obsessão de alguém que precisa sentir novamente algo que provou, mas não experimentou por completo. Agora, o que você precisa integrar a partir disso é algo muito concreto. A sua ausência é tão poderosa quanto a sua presença.
mas apenas se a sua presença deixou algo para trás. Se tudo estiver fechado, a sua ausência não cria nada. Mas se algo ainda estiver vivo, a sua ausência o multiplica. E multiplicar o que você deixou dentro dele sem estar presente é poder de verdade. Poder que não se gasta, que não precisa de manutenção, que funciona sozinho. E a cada hora que isso acontece, sem que ele consiga fechar, você está mais presente nos pensamentos dele. E agora que você sabe como deixar sua marca e como fazê-la funcionar mesmo quando você não está presente, vem a terceira técnica. E essa é a que fecha a armadilha emocional. Porque uma coisa é ele pensar em você. Outra coisa completamente diferente é ele comparar você com tudo ao redor e sentir que tudo perde o sentido. E isso não vem de ser mais bonita que as outras, não vem de ser mais interessante, não vem de fazer mais coisas por ele. Vem de algo que vou te mostrar como ativar agora. Porque quando um homem começa a comparar inconscientemente uma mulher com tudo que existe fora dela e tudo sai perdendo, não é mais atração, é dependência do impacto emocional da sua presença. E isso se constrói não com sorte, mas com posicionamento. O posicionamento emocional, que faz de você a referência interna dele, funciona assim. O que ele sente com você, ele não sente em nenhum outro lugar. Não porque você seja perfeita, mas porque a experiência emocional que você proporciona é tão específica, tão sua, tão impossível de reproduzir, que quando está com outra pessoa, ou mesmo sozinho, algo parece estar faltando. E o que falta é o jeito que ele se sente quando está com você. Como você cria essa conexão emocional insubstituível? É mais simples do que você imagina, mas exige algo que a maioria das mulheres não faz: parar de oferecer o que qualquer uma poderia oferecer. Porque se o que você entrega emocionalmente for o mesmo que ele poderia encontrar em outra pessoa, você é substituível. Não importa o quanto ele te ame, se a experiência emocional pode ser replicada, ele pode viver sem você. Mas se ele sente algo que só você produz, você está blindada. E agora, vou te mostrar exatamente onde está essa diferença. Ele não vive do que você faz por ele. Ele vive de como você o faz sentir em relação a si mesmo quando está com você. Essa é a chave que separa a mulher substituível da insubstituível. Porque um homem não se torna dependente do que você lhe dá. Ele se torna dependente da versão de si mesmo que surge quando está com você. Se ao seu lado ele se sente mais vivo do que em qualquer outro lugar, se com você ele se sente mais real, mais livre, mais ele mesmo, esse sentimento vira o vício dele. E a droga não é você, é quem ele é quando você está por perto. E isso não se encontra em nenhum outro lugar, porque outra mulher pode ser bonita, pode ser interessante, pode ser divertida, pode oferecer atenção, carinho e companhia, mas se ela não despertar aquela versão dele que só aparece com você, vai estar incompleto, vai faltar algo. E ele não vai conseguir nomear, vai apenas sentir que onde deveria estar cheio permanece um vazio com a sua forma, que ninguém mais consegue preencher. E é isso que você precisa provocar. Como? Não tentando ser especial, mas sendo o espaço onde ele pode ser o que não é em nenhum outro lugar. Onde ele pode falar de coisas que não fala com ninguém. Onde ele pode sentir sem ser julgado. Onde ele pode ser desajeitado, contraditório e vulnerável, sem que isso o diminua aos seus olhos. Onde ele pode soltar a armadura que carrega o dia inteiro e sentir que tudo bem fazer isso. Esse espaço não se cria com palavras, cria-se com a sua presença, com a qualidade da atenção que você dá quando ele está falando, com o jeito que você o olha quando ele se abre, com o que você não diz quando ele espera julgamento e encontra aceitação no lugar. Com esse território que vocês constroem entre si dois, onde as regras do mundo de fora não entram. E quando um homem encontra isso numa mulher, todo o resto começa a desaparecer, não de forma dramática, silenciosamente.
Ele começa a perceber que as conversas com outras pessoas parecem superficiais perto do que vive com você, que os momentos que antes lhe davam prazer agora parecem sem graça, que algo mudou na forma como ele enxerga tudo que não é você. E o que mudou foi o ponto de referência. Você se tornou o ponto de referência dele, e nada compete com um ponto de referência emocional. Uma paciente viveu isso sem querer. Ela não fez nada estrategicamente. Era simplesmente um espaço genuinamente seguro para o homem ao seu lado. Ela o ouvia sem corrigir, o observava sem julgar. Dava espaço para ele ser estranho e contraditório sem que isso a assustasse. E um dia ele disse algo que a desarmou. Quando estou com você, sinto que consigo respirar. E quando não estou, sinto que estou sem ar. Não por sua causa, mas pelo ar que só tenho quando você está aqui. Ele não estava sendo poético. Estava descrevendo com precisão o que acontece quando uma mulher se torna a âncora emocional de um homem. A partir desse ponto, ele não consegue mais ficar sem ela. Não porque precise dela como pessoa, mas porque precisa da versão de si mesmo que só existe na presença dela. E essa versão não se encontra em nenhum outro lugar, com nenhuma outra mulher, nem sozinho, apenas com você. Uma vez que isso se instala, a comparação inconsciente funciona 24 horas por dia a seu favor. Tudo que não te representa perde. Tudo que não gera o que você gera parece vazio. Tudo que tenta preencher o espaço que você ocupa acaba sendo insuficiente. E ele sabe disso, não com a cabeça, mas com o corpo. Com aquela sensação de que algo faz falta sempre que você não está. E esse sentimento não se cura com distância, com tempo, com outra pessoa. Ou se cura com você, ou não se cura. E agora que você sabe como deixar sua marca, como fazê-lo pensar em você quando não estiver por perto, e como se tornar sua referência emocional insubstituível, entra a quarta técnica, e essa é a que mantém tudo vivo no longo prazo, porque uma obsessão que não é alimentada se apaga. E o que você vai aprender agora é como manter essa tensão acesa sem perder o equilíbrio nem se entregar por completo. Como garantir que sempre haja algo novo a ser descoberto em você. E porque a fome aumenta cada vez que ele volta. Agora que você é a marca dele, o pensamento recorrente e a referência emocional, vem a quarta técnica, que é o que separa a mulher que o prende por um tempo da mulher que o prende para sempre. Porque tudo que você construiu até aqui pode morrer. Pode morrer se você cometer o erro que a maioria das mulheres comete quando sente que conquistou, se entregar por completo, se abrir por completo, mostrar tudo, dar tudo. E quando tudo está dado, a obsessão morre. Não porque ele pare de te amar, mas porque a mente dele já não tem mais nada a descobrir sobre você. Ele já te decifrou, já te localizou, já sabe o que você sente, como você reage, o que vai dizer, como vai responder. E uma mente que não precisa mais descobrir, descansa. E uma mente que descansa, para de ficar obcecada. E agora vou te mostrar como evitar isso, como manter a tensão viva sem parecer distante ou artificial. Como fazer com que, com você, sempre falte alguma coisa, mesmo que ele já sinta mais do que já sentiu por qualquer pessoa. Porque isso é uma arte, a arte mais refinada que uma mulher pode dominar. E quando você a domina, ele não consegue se acostumar com você jamais. Porque toda vez que acha que te conhece, algo novo aparece. E toda vez que algo novo aparece, a obsessão se reacende e isso o mantém. Criada de um jeito que o tempo não desfaz, mas aprofunda. O segredo está em algo que parece simples, mas exige uma força interior que muito poucas pessoas têm. Não se dar por completo no mesmo ritmo em que ele pede. Não porque você se esconde, mas porque o que você é tem camadas. Muitas camadas. E se você as abrir todas de uma vez, ele as consome rapidamente, as processa, as arquiva e busca algo novo.
Mas se essas camadas forem aparecendo com o tempo, se a cada semana, a cada mês, a cada fase do relacionamento surgir algo de você que ele ainda não conhecia, você se torna um território que ele nunca termina de explorar. E um homem que sente que ainda não terminou de te conhecer não vai embora. Não pode, porque ir embora significaria deixar algo por descobrir. E a mente masculina não tolera o que fica por descobrir. Ela persegue. Mas como fazer isso sem parecer estranha ou calculista? Não se trata de esconder coisas, não se trata de inventar mistérios, não se trata de jogar o jogo do enigma. É algo muito mais real. É entender que você não precisa entregar toda a sua profundidade na primeira conversa densa. Não precisa abrir todo o seu mundo interior na primeira vez que ele pergunta. Não precisa mostrar todas as suas feridas, todos os seus sonhos, todas as suas loucuras, todas as suas contradições de uma vez. Não porque você não consiga, mas porque cada uma dessas camadas tem o seu momento. E quando a camada certa aparece na hora certa, o impacto se multiplica. Mas quando todas as camadas aparecem juntas, elas se neutralizam. Pense assim, se você contar a sua história por completo numa única noite, aquela noite é intensa, mas no dia seguinte ele já te conhece, já te analisou, já tem toda a informação. Mas se a sua história se desdobra camada por camada, se a cada conversa profunda ele descobre algo que não sabia, se a cada mês que passa encontra uma parte de você que o surpreende, você ainda é nova para ele mesmo, estando juntos há anos. E a novidade gera obsessão. Não o novo como novidade superficial, o novo como profundidade que não se esgota. E só uma mulher que entende que a sua complexidade é a sua maior força consegue isso. Não a beleza, não a disponibilidade, a complexidade. As camadas que possui, os mundos que carrega dentro de si, as contradições que tornam impossível encaixá-la numa única categoria. Tudo isso mantém a atenção viva, porque um homem pode se acostumar com o simples, mas não consegue se acostumar com quem muda sem deixar de ser autêntico. E você muda. A cada dia você é um pouco diferente. Cada fase da sua vida traz algo novo. Cada experiência acrescenta uma camada que não estava lá antes. E se você deixar que ele veja essas camadas aparecerem ao longo do tempo, em vez de mostrar tudo de uma vez, a obsessão não morre. Ela cresce e se aprofunda. Isso vira parte da forma como ele te enxerga, como alguém que ele nunca conhece por completo. E isso é viciante. Não como uma droga que destrói, como um mistério que enriquece. Agora, existe um ponto importante aqui, porque a linha entre dosar a profundidade e se esconder é tênue. Dosar significa deixar as camadas aparecerem naturalmente quando o momento pede. Se esconder é manter as coisas ocultas por medo, e a diferença é perceptível. Se você está se contendo por medo de ser demais, ele sente isso como distância. E a distância não cria obsessão, cria dúvida. Mas se você está emergindo no seu próprio ritmo, sem pressa, sem a urgência de que ele saiba tudo sobre você agora, ele percebe isso como profundidade. E a profundidade gera algo que a distância jamais vai gerar. A sensação de que com você sempre há algo mais para sentir. E esse sentimento é o combustível mais poderoso de uma obsessão duradoura, porque não se esgota, não termina, não chega num ponto em que não resta mais nada, sempre resta alguma coisa. E enquanto houver algo sobrando, ele continua, fascinado, incapaz de se soltar de uma mulher que toda vez que ele acha que a conhece, mostra que ainda não. Uma paciente me disse algo que resume isso perfeitamente. Ela estava com o parceiro há 4 anos. E um dia, ele disse algo para ela que a deixou sem palavras. Às vezes eu olho para você e sinto que não tenho ideia de quem você realmente é e que deveria ter medo disso, mas é justamente o que eu mais gosto em estar com você. O fato de que nunca sei tudo. 4 anos se passaram e ele ainda sentia que não a conhecia por completo.
Não porque ela escondia algo, mas porque ela era genuinamente complexa, tão cheia de camadas reais, tão viva na sua própria evolução, que ele nunca alcançou o fundo e não queria alcançar, porque a jornada de descobri-la era melhor do que qualquer destino. Guarde isso, porque é o que sustenta tudo que você construiu. A obsessão, no fim das contas, não é gerada pelo que você oferece, mas pelo que você ainda não ofereceu. E enquanto sempre houver algo a revelar, ele sempre terá um motivo para ficar, não por obrigação, mas por fome. Fome de você, do que você é, do que ele ainda não sabe, do que vai descobrir amanhã. E isso não termina porque você não termina. E agora vem a quinta e última técnica, e essa é a que torna tudo que você aprendeu permanente, porque a obsessão se dissipa se não se transformar em algo mais profundo. E o que você está prestes a descobrir é como transformar essa obsessão em algo que não tem prazo de validade, algo que se liga a e uma vez ativada, jamais se apaga. Agora que você tem as 4 técnicas em ação, a marca emocional registrada, o eco mental funcionando quando você não está presente, a comparação inconsciente, eliminando qualquer outra, a tensão constante porque ele nunca te conhece de verdade, vem a quinta e última técnica. E é ela que muda tudo, porque sem ela, tudo que veio antes se extingue. A obsessão sem profundidade tem prazo de validade. Acende com intensidade, queima. Mas se não se transformar em algo maior, se consome. E o que resta não é devoção. São cinzas. E você não quer cinzas. Você quer algo que não desbote. E o que não desbota não é uma obsessão. É algo que nasce quando a obsessão atinge o lugar mais fundo que existe dentro de um homem. A dele. Não o desejo, não a mente, não o ego. A. E agora vou te mostrar como elevar tudo que você construiu a esse nível. Porque quando o que um homem sente por você chega até ali, não é mais questão de não conseguir te tirar da cabeça. É não conseguir te tirar da vida. E a diferença entre uma coisa e outra é a diferença entre um homem que pensa em você e um homem que precisa de você para se sentir inteiro. E isso é ativado por algo muito específico que poucas mulheres sabem fazer. Deixar que ele te veja de verdade nos momentos em que ser autêntica dá medo. Não os momentos cotidianos onde já trabalhamos, mas os momentos em que o que você sente é tão cru, tão exposto, tão vulnerável que todo o seu corpo pede para esconder. Aqueles momentos em que você tem medo de verdade, onde algo realmente dói, onde algo importa tanto que mostrá-lo te deixa completamente nua. Nesses momentos, se você se esconde, ele nunca alcança a sua A. E se ele nunca alcança a sua A, o que sente por você permanece na superfície. Pode ser obsessão, pode ser atração, pode ser fascínio, mas não chega ao fundo. Mas se você se deixar ser vista, se naquele momento em que tudo pede para se cobrir, você decide ficar exposta, algo acontece dentro dele que se inverte. Porque o que ele vê naquele momento não é uma mulher forte, não é uma mulher misteriosa, não é uma mulher estratégica. É uma mulher real, real demais. E isso o atinge. E essa dor não é negativa. É a dor do reconhecimento, a obrigação de se mostrar sem filtros e sentir que o que essa pessoa está vendo é a verdade mais autêntica que ele enxergou na vida. E isso o conecta a algo dentro de si mesmo. A mesma coisa que também está escondida nele. A própria vulnerabilidade, o próprio medo, a própria necessidade de ser visto como ele realmente é. E nesse momento em que os dois estão expostos, em que nenhum está performando, em que a conexão entre vocês é tão intensa que chega a ser insuportável, algo se derrete. Não se conecta, derrete. A sua humanidade com a dele, o seu medo com o dele, a sua verdade com a dele. E o que se derrete junto não se separa. Não com distância, não com brigas, não com tempo, não com nada. Porque o que se fundiu não foram duas personalidades. Foram duas AS que se reconheceram no único lugar onde o reconhecimento é possível.
E isso é irreversível. Um homem que viveu isso com uma mulher não a larga. Não porque não queira, mas porque largá-la seria se desapegar de si mesmo. E ninguém se desapega de si mesmo. Isso não é fabricado. Você não pode sentar uma noite e dizer: vou me mostrar vulnerável para que ele se apaixone mais por mim. Isso é atuação, e atuação se sente. O que você pode fazer está completamente ao seu alcance. Parar de se esconder quando a vulnerabilidade aparecer por conta própria, porque ela vai aparecer. A vida se encarrega disso. Vão chegar momentos em que algo te machuca na frente dele, quando algo te assusta, quando algo te domina e você não consegue apresentar uma versão apresentável de si mesma. E nesse momento você terá duas escolhas: se cobrir, fazer a cara certa e dizer: estou bem, com um sorriso que não chega aos olhos, esperando ficar sozinha para sentir o que sente. Ou ficar, permanecer exposta, deixá-lo ver o que ele não estava preparado para ver e confiar que o que você é sem máscara não vai assustá-lo, mas sim o contrário. Porque o que assusta um homem não é a vulnerabilidade de uma mulher. O que o assusta é uma mulher que nunca a mostra, porque isso demonstra que ela não confia nele o suficiente para ser real. E sem essa confiança, a conexão tem um limite que nenhuma técnica consegue quebrar. Mas quando essa confiança surge, quando você se permite ser vista na sua forma mais autêntica, o teto desaparece, e o que resta é um espaço ilimitado, onde a conexão pode crescer tanto quanto os dois ousarem. E um homem naquele espaço, um homem que foi recebido em sua vulnerabilidade e mostrou a própria porque você lhe deu abertura, esse homem não está mais obcecado. Ele é devoto. Devoto não como aquele que obedece, devoto como alguém que encontrou algo sagrado e não quer perder. Porque o que ele viveu com você naqueles momentos de absoluta verdade não tem réplica. Não com outra mulher, não em outro relacionamento, não em outra vida. É único. E o que é único não se descarta. É cuidado, preservado e honrado. Agora, quero que você integre algo que conecta tudo isso. Você aprendeu uma verdade hoje. A marca emocional que você deixou no primeiro passo o fisgou. O eco mental que você criou no segundo passo o fez pensar em você sem parar. A referência insubstituível que você criou no terceiro passo eliminou a concorrência. A tensão vibrante que você manteve no quarto passo significou que ele nunca se acostumou com você. E este quinto passo, a vulnerabilidade compartilhada, é o que transforma tudo isso em algo que transcende a obsessão. Porque a obsessão mora na mente, mas a devoção mora na A. E o que mora na A não tem prazo de validade, não se gasta com o uso, não enfraquece com o tempo, fica mais forte. A cada dia que passa, a cada momento real que compartilham, a cada vez que os dois escolhem se mostrar sem máscaras, o que os une se torna mais forte, mais profundo, mais inquebrável. E é isso que você está construindo. Não uma obsessão que arde, um laço que não se desfaz. E a mulher que sabe construir isso, aquela que domina essas 5 técnicas não como estratégia, mas como modo de viver, essa mulher não compete com ninguém. Não precisa competir, porque o que ela gera não se encontra em nenhum outro lugar, em nenhum outro rosto, em nenhum outro corpo, em nenhuma outra personalidade. O que ela gera é a experiência mais completa que um homem pode ter ao lado de alguém. Ser visto, ser sentido, ser aceito, ser necessário a partir de um lugar onde a necessidade não é fraqueza, é reconhecimento. E um homem que vive isso com uma mulher lhe dá algo que não dá a mais ninguém: devoção verdadeira. Não a prometida com palavras, mas a que ele demonstra com ações diárias, sem que ninguém peça, porque o que sente é grande demais para ficar parado. E isso não foi criado por uma técnica. Foi criado por uma mulher que ousou ser completamente autêntica. E o que é completamente real é a única coisa que a reconhece como verdade. Agora você tem algo em mãos que não tinha quando começou esse vídeo.
5 técnicas que você não encontrará juntas em nenhum outro lugar. A marca emocional que fica gravada onde a vontade não governa. O eco mental que te faz presente quando você não está lá. A referência insubstituível que elimina qualquer comparação. A tensão constante que torna impossível se acostumar com você. E a vulnerabilidade compartilhada que transforma a obsessão em devoção permanente. Tudo isso já é seu, não como teoria, mas como um mapa. Um mapa que você pode começar a usar hoje mesmo com o homem que você tem, com aquele que está por vir, com aquele que você ainda não conhece, mas que quando te encontrar, não vai conseguir te tirar da cabeça. Porque o que você aprendeu hoje não é manipulação, é a arte de ser completamente você mesma. E o que você cria num homem ao ser isso é insubstituível. Não se desgasta, não pode ser replicado, não se apaga com o tempo. Agora role até os comentários e escreva a frase que resume o que você acabou de ativar em si mesma. Não persigo a obsessão. Eu a desperto sendo eu mesma. Escreva agora, não como uma frase, mas como uma declaração da mulher que acabou de entender que o seu maior poder não estava no que ela fazia por ele, mas no que ela deixava escapar sem filtro. E a partir de hoje, isso nunca mais será silenciado. E se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu que o que ouviu hoje é diferente de tudo que já ouviu antes, compartilhe com aquela mulher que precisa saber o que você acabou de descobrir. Porque às vezes, um único vídeo muda a forma como uma mulher se enxerga no amor. E este pode ser esse vídeo para você e para ela. Se essa mensagem te tocou, convido você a curtir, se inscrever e ativar as notificações. É a sua forma de confirmar que você está desperta. E se você sentir o chamado para ir mais fundo, agora você pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra para o meu círculo mais próximo. Terá prioridade nas minhas respostas às suas perguntas. Vai ajudar a decidir os próximos temas e receberá um suporte mais personalizado na sua transformação. Mas não vá ainda. Na tela, deixei mais 2 lições valiosas para você. Elas complementam tudo que vimos hoje. Estarei esperando em qualquer uma que você escolher. Como sempre, sou Jung, seu psicólogo e filósofo. Até lá.